Olá, hoje nós vamos falar sobre uma cidade que é referência lá no norte de Mato Grosso, Juína, a 700 quilômetros de Cuiabá. Vamos falar como é que está a questão da economia lá, eventos, tem exposição agropecuária nesse início de agosto. A saúde, que é muito importante, é uma região que está se tornando uma referência nessa questão, nessa área de atendimento. Justamente o nosso convidado de hoje é o prefeito de Juína, Paulo Augusto Veronese. Obrigada, prefeito, por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Eu que agradeço pelo convite. Acho que é mais uma oportunidade a gente trazer, mostrar o Mato Grosso, né? Mostrar esse estado que é tão grande, tão bonito, e mostrar que nós temos uma pequena cidade, uma cidade de 40 anos 41 anos, na verdade. A gente fala 40 para ter a referência, mais de 40 anos, lá no norte, noroeste do estado, para a população do estado, né? Conhecer um pouco mais e mostrar que também nós estamos lá trabalhando. Sim. Eu queria iniciar pelo factual, porque a gente sabe que há esse meio de ano, digamos, há muitas exposições agropecuárias em várias cidades do estado, né? E vocês estão com uma previsão aí para começo de agosto, né, da exposição. Queria que o senhor já falasse um pouquinho o que vai ter, quais os dias, 3 a 6 de agosto. Isso. Né? É Expojur? Expoju. Expoju. É uma exposição que ela é um pouquinho diferente de muitos municípios, que é uma associação, né? Uma associação que abraça a festa. Eles têm alguns trabalhos durante o ano, mas o foco é maior, ou pelo menos o que aparece mais da associação é a exposição. Então, é uma festa já conhecida, onde nós temos uma exposição, uma feira agropecuária. Ela não é das maiores, uma pequena feira, mas a diferença dessa Expoju, dessa festa de Juína, é o rodeio. Dentro da arena nós temos hoje um dos melhores rodeios do estado e talvez um dos melhores do Brasil, onde vem peões aí de vários estados, muitos deles já campeões em Barretos. Então a associação capricha muito nisso e nós temos, quando se fala em rodeio dentro da arena, nós temos um dos melhores rodeios do país. Mas é uma festa numa cidade que está lá no noroeste, onde a população abraça a festa, tem um carinho especial, né? Nós temos dentro da festa daí uma cavalgada que na verdade acontece no sábado, que antecede agora já nesse sábado. E daí a festa começa na quarta-feira. Nós temos dentro da festa, a prefeitura também participa com o auxílio de uma exposição do leite, uma feira, a primeira feira esse ano do leite e várias atividades, cursos. Então, algo muito bacana. E deixa aqui o convite a todos, né, que queiram conhecer um pouco mais da região, é uma oportunidade de também numa festividade. Tá joia, então fica a dica aí para quem quiser visitar Juína e participar aí da Expoju de 3 a 6 de agosto, com cavalgada neste sábado. Prefeito, a gente recebeu aí os dados do censo, né, 2022, divulgados agora em 2023, e houve aí como resultado do censo para Juína 45.869 habitantes, com um aumento aí de quase 17% na população, né? Como é que vocês receberam essas informações? Como está Juína em termos também de recursos, de repasses para atender aí essa comunidade? Olha, nós temos uma situação que esse aumento reflete muito no modelo de economia que nós temos. Juína lá no passado foi muito conhecido, teve aquele movimento do governo, né, em desenvolver o estado, onde criou o nosso município lá no início, dividiu o município de Aripuanã, que era um município muito grande, e aí se criou a nossa cidade. Daí veio essa fase inicial do desenvolvimento, depois veio uma fase do garimpo. Nossa cidade já foi um dos maiores produtores de diamante do Brasil, um diamante industrial, ele é um diamante de valor agregado um pouco menor, mas em quantidade muito grande. Veio o ciclo da madeira, né? E aí são fases que vieram, então a cidade ela cresceu um pouco, estabilizou, e agora nos últimos anos a gente está vendo que com a consolidação do setor de base florestal, que está sólido, né, já estabilizado, sem aquele efeito sanfona que vai e volta, estabilizado. A pecuária, nós somos muito fortes em pecuária também, nós estamos entre os maiores produtores do estado também.
E agora vem o agronegócio através da soja e do milho, né? Essa integração pecuária e lavoura. Então, isso está trazendo uma melhora na economia da região, do município, e com isso nós estamos trazendo um crescimento, um desenvolvimento um pouco maior. E a gente está vendo que acaba, isso é muito bacana, diminuir esse efeito sanfona e você ter um crescimento sólido, até por conta das políticas públicas que você tem que aplicar no município, né? Porque às vezes nós temos aí, só como exemplo, na região nós temos a implantação de tivemos no município de Aripuanã, implantação de usinas hidrelétricas, agora vem uma grande mineradora, então acaba você tendo aquele efeito sanfona em alguns momentos, isso é ruim para as políticas públicas. Então, Juína tem essa característica de estar tendo esse crescimento. A gente acaba, em algum momento, não vou falar discordar, mas a gente imaginava que nós teríamos aí uma população um pouco maior, até porque nós temos mais de 30 mil eleitores dentro do município, e aí a primeira prévia veio com acima de 49 mil habitantes, e que foi lá no finalzinho do ano, a primeira prévia do censo, e aí no resultado final ele teve uma diminuição, né, para 45.800. Então a gente fica muito feliz pelo crescimento, se percebe que está tendo essa evolução gradativa, mas muito sólida, né? Nós somos polos regionais, tanto na questão do comércio, que o Juína se fortalece também pelo comércio, em entregar produtos à região, e também muito forte na questão de saúde. Sim, então falando de saúde, vocês tiveram até recentemente um processo seletivo, né, para convocação aí de agentes de saúde, e vocês estão com obras também, Hospital Regional, há previsão de iniciar um centro, né, a obra do Centro de Hemodiálise, e queria que o senhor falasse um pouco de como é que está esse momento aí para a Juína, porque é uma área que precisou muito, especialmente na pandemia para cá, né? Nós temos aí dentro de... Eu venho do modelo de política, não sei se pode falar assim, mas de uma situação que eu não sou político, né? Até então não era, estava fora. Por isso que a gente entra, acaba... Não tem como falar que não é político, porque nós estamos dentro, né? Mas talvez de uma forma diferente. E a gente sempre fala muito quais são as bandeiras que a gente precisa dentro de uma administração. Então a gente sempre fala em educação, saúde, segurança. Educação, saúde e segurança, mais lá no interior, a questão das estradas. Mas a gente faz algo efetivamente para isso, para mudar isso? Ou simplesmente a gente vem no popular feijão com arroz, só mais do mesmo? Então, desde o início da gestão, eu tenho pautado em trabalhar e assim, se for para ficar da mesma forma, sabendo que não está dando certo ou que não esteja atendendo a comunidade, porque assim, querendo ou não, o poder público é um grande prestador de serviço. A nossa prestação de serviço está contento? Né? Não está. Nós temos muito mais que precisamos entregar. Nós temos que entregar serviços. E aí dentro, tanto na educação, tanto na segurança e na saúde, a gente teve que fazer algo diferente, dar uma chacoalhada no sistema. E para isso, sim, a gente tem feito mais investimento na saúde. Hoje, o nosso orçamento, o maior orçamento do município é saúde. Então, nós estamos investindo. Vamos resolver o problema? Não vamos. Isso tem que ficar muito claro. Mas estamos melhorando. Pegamos numa situação e vamos entregar numa situação bem melhor. Lá na frente, quem vir vai ter que pegar da forma que nós entregamos e tentar sempre a melhoria. E para isso a gente identificou que a gente precisava de mão de obra, então por isso o processo seletivo das agentes de saúde, que dentro do nosso entendimento, se você tratar, cuidar da base, que é lá no início, as agentes de saúde que estão lá na ponta, você minimizar ou identificar possíveis problemas de saúde, você resolver lá, você começa a tirar do posto de saúde, você começa a tirar da UPA, começa a tirar do hospital e fica mais barato. Identificamos que a gente tinha déficit e por isso que estamos com esse processo seletivo em aberto e nos próximos dias a gente deve estar finalizando o processo, depois convocando. Paralelo a isso, o governo do estado tem feito um grande investimento na nossa região, que é o Hospital Regional, que isso vai mudar a nossa realidade, é um sonho. Hoje nós atendemos dentro do município de Juína com apenas 70, quando assim está muito lotado, chega a 74, 75 leitos, né?
nós atendemos uma população de mais de 150 mil habitantes, conforme o novo censo. Então, assim, é muita gente sendo atendida no hospital municipal como regional. Claro que cada município tem os seus leitos, mas quando fala em especialidades, vem tudo para o município de Juína. Então, é pesado, por isso que o orçamento também é um pouco maior, a gente acaba tendo esse desgaste financeiro, mas de qualquer forma a gente está fazendo investimento para lá na hora de você dar uma informação, trazer para a população a entrega de serviço, falar assim, nós estamos investindo em saúde também, não só no diálogo, porque eu dentro da minha visão, a saúde é algo que é o que mais um pai de família, mais uma família tem preocupação. Sim. Porque um pai de família, ou a própria, quando a gente fala pai, o homem ou a mulher, que sustenta a casa, se falta ele por uma gripe, uma simples gripe, você não consegue atender no momento, é uma semana, 10 dias que essa pessoa fica ausente do trabalho, muitas vezes é profissional liberal, muitas vezes é um prestador de serviço através do MEI, perde a sua renda, né? Então, assim, eu vejo a saúde que tem que ser levada a sério, e não só no diálogo, mas sim com políticas públicas efetivas. Em relação ao centro de hemodiálise, vocês receberam já em 2020 equipamentos, né? E já tem recursos para a construção desse centro. Já tem previsão do início dessa obra? Olha, o centro de hemodiálise é um sonho da região, é uma necessidade que nós temos. Por mais que a população, quando você vai ver os dados, os parâmetros que precisam para montar um centro de hemodiálise, segundo o Ministério da Saúde, a gente está abaixo só que como nós estamos muito distantes dos grandes centros, a gente precisa sim ter uma referência regional. Então, lá na gestão anterior, o gestor comprou os equipamentos, mas precisa se montar uma estrutura, a estrutura é mínima. Então, veio os equipamentos antes de montar a estrutura. Veio os equipamentos no momento político, então foi num momento mais para demonstrar que ia se instalar. Não veio da forma correta, que era montar a estrutura, depois comprar os equipamentos aí para montar. Como veio numa forma errada, se conversou com o hospital para ele instalar dentro do hospital, que já existe, e ficou dentro desse combinado. Quando eu assumi a gestão, eu recebi isso dentro de um ginásio, os equipamentos, encaminhamos para um local adequado para que a gente guardasse os equipamentos, para não perder a qualidade. E aí sentamos com esse hospital, passamos os dados, os números, o hospital falou, não, eu não quero. Os números que o poder público, o SUS, paga para esse tratamento é muito pouco. Então, ele precisa ter um complemento do município, enfim. Eles não quiseram fazer o investimento, e aí nós tivemos que começar do zero, novamente, o projeto, só que nós entramos com 1 ano e meio de pandemia, ainda, todo aquele desgaste financeiro. Então, a tratativa não foi muito rápida, ela teve até um tempo de adaptação da nova gestão, entender, e a gente conseguiu, daí no ano passado, definimos então que quem iria montar era o município de Juína, e aí nós buscamos recursos, projetos. O projeto então para a hemodiálise está na vigilância do Estado, né? Para que seja na Anvisa, para que seja aprovado a planta, para daí a gente implantar lá. Então nós já temos os recursos necessários para a implantação desse projeto, algo em torno de R$2 milhões, e também a gente já teve uma pendência nas análises, a gente já cumpriu essas pendências, está esperando a aprovação da planta, para posteriormente a gente fazer questões burocráticas, licitação e andamento. Nós estamos com muita vontade, né? Quando eu venho da iniciativa privada, lá a velocidade é um pouco mais rápida das coisas acontecerem. Então a gente está com muita vontade que inicie a obra ainda esse ano, porque a gente precisa, é uma necessidade, então a gente precisa iniciar essa obra para entregar essa obra e o serviço também, que querendo ou não, é uma das promessas que nós fizemos lá atrás, de melhorar a saúde, aquilo que eu falei anteriormente. Não basta só falar, a gente entregar serviços e fazer acontecer. Então,
a gente está muito empenhado. Essa é uma das principais obras que a gente tem que fazer. E para conseguir entregar tem que começar ainda este ano. Esse ano, né? Bom, a gente teve aí uma situação no mês de abril, que foi o mês das chuvas, né? Em que foi decretada emergência pelo governo estadual por causa dos atoleiros, especialmente na MT-170. Nós estamos agora no período de seca. Muitas vezes a gente também, nesse período vocês têm que enfrentar o poeirão, né? Como está hoje esse acesso? Como é que vocês passaram por essa situação, esse momento aí, né, de abril para cá? Olha, eu nasci em Juína, né? Então eu conheço a região desde muitos anos, né? Tenho uma vida ali, né? Então, dentro da minha família, eu tenho tios que moram no Aripuanã, tenho tio que mora na Colniza, minha família já teve negócio em Cotriguaçu. Então, assim, eu ando na região por muito tempo, então a gente conhece a realidade. A pavimentação é o sonho, né? O sonho de todos nós. Mas com o agronegócio chegando, nós tivemos aí nos últimos anos um volume de caminhões, de veículos muito maior do que nós estávamos acostumados. Então nós vimos de uma estrada ruim, de poeira, buracos, na época da chuva, atoleiros, mas sempre que o próprio poder público local, a comunidade, o setor de base florestal sempre apoiando, colocando máquinas, era uma união de todos que a gente sempre conseguiu, de alguma forma, o Estado também sempre ajudando, a gente conseguiu trazer isso até os dias de hoje. Quando o governo do Estado anunciou a vontade de pegar essa estrada para fazer a pavimentação, o que aconteceu? O DENIT recuou. E esse recuo do DENIT, nem vou falar de forma proposital, mas por conta de investimentos, já que vão passar para o Estado, que estava começando as tratativas, o recurso foi encaminhado, acredito, para outros locais. E a estrada ficou um período sem a manutenção devida anterior ao Estado assumir. E o Estado assume essa estrada já no final do ano, começo de chuva, já dentro do período chuvoso, né? E o que aconteceu? O Estado também ele pegou a estrada para fazer o asfalto, a pavimentação, que é o que iniciou agora há pouco tempo. A manutenção, você cuidar da estrada no período chuvoso, eu não vou falar, é difícil falar que teve falhas, mas teve um delay ali no meio que ficou sem dono, vamos dizer assim, entre o Estado pegar e o governo federal entregar, aí que ocasionou um período muito ruim. Mas assim, de coração, eu tenho que agradecer a população que entendeu, regional. Eu estou como presidente do Consórcio de Desenvolvimento Regional também. Então a gente tem tentado apaziguar, levar essas tratativas da população ao governo do Estado, tentar trabalhar esses pontos, os prefeitos. Então a gente teve uma união de todo mundo, claro que com a força das mídias sociais, a gente vê algumas pessoas vindo de forma muito... atrás do celular todo mundo fica muito valente, vamos dizer assim. Então, assim, em alguns momentos, algumas palavras até machucam os próprios prefeitos, os governadores, deputados, mas é um clamor da população que, de alguma forma, ela quer se manifestar. Algumas com muito exageros, algumas pessoas muito bem ponderadas, e aí sim são pontos de vista que a gente tem que olhar, tem que cuidar, e com razão, porque a estrada ficou muito ruim. Eu acho que falar que nós estávamos abandonados é muito duro. Mas aparentemente... A sensação foi essa. A sensação foi de abandono. Mas já iniciou a pavimentação. Mas a gente sabe que por trás tinha alguém olhando, cuidando, tentando fazer de tudo para melhorar. A pavimentação iniciou, claro que hoje você olha lá, está na terraplanagem, nós temos vários trechos, umas empresas um pouco mais adiantadas, outras um pouco mais atrasadas. Ainda nas próximas chuvas a gente vai sofrer um pouco, porque não vai estar pronto, mas o sonho que a gente tinha desde quando chegamos à região está começando a ser realizado. Tá, joia. Bom, pra gente, antes da gente falar só da questão de política, a gente está estendendo um pouquinho, mas eu queria que o senhor falasse do projeto Mais que Atleta que vocês estão desenvolvendo lá, né, para crianças, é gratuito. Como é que funciona, prefeito? Olha, é um projeto de inclusão, né? Nós temos hoje uma situação que eu sempre busquei isso, desde a infância, que a gente sempre
teve práticas esportivas nos nossos colégios, e quando eu me aproximei um pouco do público, eu vi que nossas crianças vão para o colégio, né, voltam para casa, e nesse período em casa, os pais trabalhando, muitas vezes as mães não têm com quem deixar, adolescentes já com toda essa mudança de comportamento e a questão de celular, essas mídias sociais impactando dentro das nossas casas. A gente perdeu muitas vezes o controle das crianças. Eu tenho 3 filhos, eu tenho um com 17, um com 12 e uma menina com 7. Então, assim, a gente convive isso no dia a dia nosso. Então, nós trabalhamos um projeto onde nós trazemos as crianças para dentro da prática esportiva. Então, nós temos futebol, judô, jiu-jitsu, capoeira, basquete, vôlei, ginástica artística. Agora, por último, nós incluímos a ginástica artística. Então, nós começamos um projeto pensando ali, lá nos bairros mais distantes um pouco do centro, um pouco mais carente, pensando aí 250, 300 crianças. Esse projeto deu tão certo que hoje nós estamos passando de 1000 crianças dentro dos projetos. E é algo que está fazendo uma diferença muito grande. E aí a gente já começa a participar de alguns campeonatos fora, já temos medalhas. Nós tivemos ano passado um menino que foi campeão pan-americano de Kung Fu. Então, assim, a gente começa a ver resultados e desperta um sonho nessas crianças que muitas vezes a gente nem imaginava que tinha. E algo que eu imaginava que iria acontecer e está acontecendo, que é a melhora da qualidade na escola. É muito bacana. O esporte é fundamental, né? Então, está muito bacana. Um projeto, assim, acaba sendo pesado, que a gente tinha um recurso para umas 200 crianças, hoje chegou a mais de 1000. Então, assim, você já... É aquele serviço que você começa a prestar, que você dá conta, e aí agora já está... A demanda aumenta, mas a gente tem conseguido ainda, aí com a ajuda de várias entidades que estão apoiando, desde Justiça do Trabalho, Ministério Público, apoiando sempre na hora que você precisa comprar um novo equipamento, um investimento diferente, que às vezes a prefeitura tem dificuldade. A gente conversamos com uma associação e a associação assumiu esse papel. Está muito bacana, é um projeto que vale a pena até quem tiver interesse e conhecer, que é muito legal. Legal. Bom, falando de eleições 2024, o senhor está pretendendo se candidatar à reeleição? É pré-candidato já? Como é que estão aí as tratativas? Olha, eu tenho pautado muito pelo trabalho. Desde o início, quando eu vim para a política, a promessa de campanha que eu sempre fiz era trabalhar. Vocês podem... se algo que eu preciso oferecer para a comunidade, para a população, ou falar que eu preciso prometer numa eleição, é trabalho. Então, eu sempre falei muito isso. Porque quando a gente vai para o dia a dia, eu sei que tem problema na saúde, eu sei que tem problema na estrada, eu sei que tem problema na educação. Então, assim, se você ir para o infront, eu vou prometer em fazer uma escola, eu sei que tem dificuldades. Então, eu prometi trabalhar. E eu estou pautado em trabalho, e eu tenho falado até para o movimento da cidade, nós temos ainda pelo menos 1 ano de trabalho que nós precisamos para depois começarmos relativamente uma campanha política. Então, hoje eu tenho pedido um pouco de calma a toda a comunidade que tem questionado: Paulo, e aí, vamos para uma eleição? Fala assim, deixa eu trabalhar esse ano, mais um pouco do ano que vem, daí a gente senta. Se vocês acharem e gostarem do trabalho que nós estamos fazendo, da forma que nós estamos conduzindo o poder público, aí nós vamos sentar na mesa e vamos discutir uma possível vinda para uma reeleição. Mas eu tenho trabalhado muito dessa forma para que a gente também não traga nesse momento, que foi 1 ano de pandemia. Depois do segundo ano, veio um ano de eleições presidenciais que foi muito difícil para todo mundo, né? Essa divisão que aconteceu. E agora nós estamos um ano um pouco mais calmo, um ano que nós temos que trabalhar. Se a gente já inserir esse momento político, que existe, não vamos negar que tem nos bastidores, né? Mas se a gente fizer nesse momento, botar política, nós vamos passar daí 3 anos, o ano que vem a eleição, passa os 4 anos... Só trabalhando candidatura, com foco, né? E se eu trabalhar para ser candidato, eu não faço o que é correto. E fazer o que é certo é muito difícil, né? Você paga um preço por fazer a coisa, porque você desagrada muita gente quando você faz o correto. E
tem algumas decisões que você precisa ter pensando na população, pensando na estrutura pública e para não fazer a chamada politicagem. Porque se eu pensar em reeleição, eu vou ficar agradando o seu Pedro, a dona Maria, o seu João e não faço, olho o umbigo de cada um, que é o que cada um necessita e não faço para a comunidade. Então eu tenho pautado muito nisso. Vou fazer para a comunidade. Se tiver que lá na frente discutir a política, a gente vai discutir, se tiver condição de uma reeleição, o prefeito, eu tenho ainda a possibilidade da reeleição, eu acho que seria possível e de direito também. Né? O senhor está indo nessa sexta-feira para a União Brasil, né? Isso. O senhor estava em qual partido? Ou ainda está, né? Porque ainda não assinou neste momento que a gente estava gravando, né? Nós estamos na sexta-feira mesmo. Por que a mudança, prefeito? Olha, eu estou no PSD hoje, mas já de muito tempo eu venho com um pedido do governo do estado, o governador Mauro Mendes, a sua esposa, Virginia Mendes, sempre nos diálogos, nos convidando a participar do União Brasil, um partido que hoje é o partido do governador do estado, onde nós temos deputados, nós temos senadores, e é um partido muito forte, né? Um partido que tem entregado, através dos seus políticos, entregado serviços à população. E o estado do Mato Grosso está se fortalecendo, está crescendo, e nós temos aí toda uma estrutura que, querendo ou não, o partido tem trabalhado e tem mostrado que essa união, a forma de condução, principalmente do governo, de entrega de serviços, entregas de projetos, o modelo de administração é um modelo que a gente tem usado de referência. Então, tenho analisado, é um perfil que a gente gosta, que eu tenho tentado seguir, e não tem como eu não aceitar um pedido do governo do estado, né, do senador Jaime Campos. Então, estou indo hoje, mais tarde eu devo estar assinando a filiação ao partido, e fico grato pela equipe ter construído isso, porque nós temos o governador como nossa referência, o senador, mas você tem toda uma equipe por trás, toda uma equipe que trabalha para o partido crescer, para o partido desenvolver, e com isso desenvolve o estado. Então, fico grato por todos estarem me aceitando de portas abertas, fui muito bem recebido pelo partido, né? Então, fico muito feliz e acredito que também, pensando bastante no nosso município, pensando no desenvolvimento da região, isso vai ser importante para todos. Tá ok, muito obrigada novamente pela sua presença aqui. Eu que agradeço, fico grato pelo convite, lembrando que nós estamos um pouquinho mais longe da capital do que outros municípios, mas quem tiver a oportunidade de conhecer Juína, nós temos, além de uma festa tradicional, né, que é a Expoju, mas também nós temos o Rio Juruena, um rio muito bonito, nós temos no nosso município duas grandes etnias indígenas. Juína tem 63% do território, são áreas indígenas, e nós temos um local chamado Fontanilhas, que do outro lado é Brasnorte, mas tem mais uma etnia indígena. Então nós temos 3 etnias indígenas que convivem com a população de Juína, com 3 idiomas, línguas diferentes, cada uma com suas características, é muito bacana. Então, riqueza, né, fica uma riqueza, nós temos bons rios para visitar, é uma região que está desenvolvendo, está crescendo, uma região de ótimas oportunidades. Então, quem fica aí à disposição na nossa cidade, vamos conhecer quem a Juína, quiser né? tomar um cafezinho na prefeitura, nós estamos à disposição, e muito obrigado. Tá joia, obrigada, prefeito. Bem, gente, nós ouvimos Paulo Augusto Veronese, prefeito de Juína, que fica a 750 quilômetros de Cuiabá, no noroeste. Falei norte no começo, né? É noroeste de Mato Grosso. Então fica essa dica para você, curta e compartilhe essa entrevista. A nossa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, no site RD News. Obrigada pela audiência, até a próxima.